Bom dia, pessoal. Hoje eu vou falar um pouco sobre o aborto, né, que é um assunto bem complicado. E não interessa se você é a favor ou contra, eu quero dar a minha opinião. E primeiramente, assim, isso não pode passar pelo STF porque o STF não legisla nada. O que eles fazem hoje em dia, que eles legislam, falam que isso pode ou que isso não pode, isso é simplesmente totalmente anticonstitucional. Simplesmente se o STF quiser legalizar a morte, eles vão legalizar porque 11 pessoas escolhidas por um presidente vai lá e faz tudo, entendeu? E não pode, isso tem que passar pelo Congresso. Então se você é contra ou a favor, isso tem que passar do jeito certo, pela Câmara dos Deputados. Eu sou a favor do plebiscito. Sim, as pessoas, eu acho que o país, não interessa se eu acho que o que é certo ou o que é errado. Eu acho que assim, se a população, a maioria, quer que o aborto seja legal ou quer que seja ilegal, isso tem que ser feito. Não interessa se, eu acho que é assim. Cara, porque assim, a população é que faz o próprio país, entendeu? Tudo bem, eu acho que o certo é as pessoas terem mais informação pra saber a opinião dos dois lados, mas é assim que funciona, entendeu? Na minha opinião, eu vou dizer assim, é, muitos, as pessoas que são contra o aborto, elas dizem assim, se foi fecundado já é uma vida. Então se o esperma tá dentro do óvulo, foi fecundado, é uma vida, não interessa quando que você vai fazer, uma semana você tá matando uma vida, certo? E o outro lado diz, isso eu tô dizendo dos dois lados científicos e não por pessoas que apenas opinam por opinar, sem fundamento. E o outro lado, os cientistas dizem, os médicos e tal, eles dizem que até os primeiros 3 meses o feto, né, não tem sistema nervoso. Então isso não pode ser considerado vida. Tudo que a gente considera vida é porque tem um sistema nervoso, certo? Então tá, essas são as duas opiniões científicas, não a minha, porque eu não sou cientista, nem médico, nem nada. Então agora eu vou dizer um pouco da minha opinião. Eu digo que assim, eu comparo o aborto como se fosse o pão. Como assim? Se você pegar farinha e jogar, misturar com água e botar em cima da mesa, você pode chamar aquilo de pão? Não pode, certo? Agora, se você pegar a farinha, pôr o fermento, fazer o formato da massa, cozinhar e tiver o aspecto, o gosto, o cheiro de pão, aí sim é pão, certo? Se não, eu acho você pegar um pedaço de carne, fazer o formato de pão e falar, isso aqui é um pão. Ah, mas o feto, ele em 3 meses ele tem um formato de um bebê. Cara, ele pode ter um formato de bebê, mas se eu pegar um pedaço de carne e fazer um formato de pão, não é um pão, entendeu? As pessoas esquecem muito de analisar as ideias e apenas olham e falam e julgam. Ah, não, isso é porque parece. Entendeu? Outro fato, os Estados Unidos, a maioria dos estados, eu não sei se todos os estados são, mas a grande maioria dos estados, pelo que eu tava pesquisando, tem o aborto legal. Aí muda só, por exemplo, são 2 meses ou 3 meses, mas aí é de estado para estado, cada um tem uma lei. A Inglaterra também são 3 meses, a Suíça e a Alemanha, eles permitem o aborto até o terceiro mês. Aí eu te pergunto uma coisa, o Brasil, em ranking de educação, ranking de medicina, tá sempre ocupando as últimas posições dos 50 maiores economias do mundo, e os países, por exemplo, que ocupam sempre as posições do top 5, top 10, legalizam, e você realmente acha que nós estamos certos? Isso que eu te pergunto, entendeu? Eu acho que assim, quem sou eu pra falar o que é certo e errado sobre medicina quando um país que tem doutores, tipo, absurdamente bons falam que o negócio tá certo e eu vou falar não é porque eu acho que não é. Isso é muito fútil, sabe? É uma opinião muito sem fundamento. Como eu posso dar opinião num assunto que eu realmente não entendo? Eu posso dar uma opinião e não parecer afirmando que é assim e assim, entendeu? Aí muitas pessoas falam, mas a mulher que faz o aborto, ela entra em depressão. Cara, o problema é dela, entendeu? Ela fez a escolha dela. Isso é como se eu falasse assim, bebida dá ressaca, vamos ilegalizar o álcool, entendeu? Cara, cada um tem a sua escolha. Eu acho que muitas pessoas assim, elas são contra o aborto e elas simplesmente falam, você tá matando um feto, não sei o que, você tá matando uma vida, e simplesmente assim, essas mesmas pessoas jamais adotariam uma criança, entendeu? Então isso é meio hipocrisia, porque se aconteceu de um caso da pessoa ser grávida, tudo, e
e tiver um filho, a pessoa mesmo é contra o próprio adoção, certo? Eu sou muito a favor, assim, a liberdade de escolha. Então, se você não é a favor do aborto, faça a sua escolha e aborte dentro da lei. Se você é contra o aborto, cara, não aborte, entendeu? Não tire o direito da outra pessoa de querer fazer um negócio que você não quer. Simplesmente eu penso assim, porque no momento que você fala assim, ah não, a outra pessoa não pode abortar porque eu acho que isso é errado, tá matando uma vida, não sei o que lá, e eu sou contra aborto, ela não pode abortar. Você tá tirando a liberdade dela pela sua forma de pensamento. Entende? Amanhã isso pode ser ao contrário com você, entendeu? É... Esse é um problema, as pessoas julgam muito a opinião dos outros, entendeu? O cara tem uma opinião sobre uma coisa, a outra pessoa não entende merda nenhuma do assunto e ela apenas quer opinar e ainda julgar e denegrar a imagem do cara porque a outra pessoa pensa diferente, entendeu? Amanhã a gente vai ter um vegetariano julgando o cara, você é um assassino porque você come carne, entendeu? Cara, eu acho que assim, cada um tem a sua escolha. No final da vida, né, quando todo mundo morrer, não sei o que, vamos ser julgados pelas nossas decisões. Então, se você acha que o aborto a pessoa tá matando um feto, mesmo sem prova, porque isso, até nos países mais desenvolvidos, eles falam que mesmo quem é totalmente a favor do aborto, não fala que 100% ele não tem um sistema, mesmo sem o sistema nervoso, não é uma vida. Entendeu? Então, assim, nenhum dos países que legalizam, eles têm 100% de convicção sobre alguma coisa. Então eu acho que assim, a pessoa faz a sua escolha, deixa ela ser julgada depois quando ela morrer e chegar a hora dela, entendeu? E não dê a sua opinião impondo sobre a outra pessoa. E para encerrar, né? É simplesmente assim. Você pode ser contra o aborto, você pode ser a favor, eu respeito sua opinião. Agora, o momento que você fala assim, eu sou totalmente contra o aborto, mas em caso de estupro, tudo bem. Isso é uma puta de uma hipocrisia. Por quê? O principal argumento que as pessoas que são contra o aborto usam é o ato da mãe e do pai, eles não têm, o bebê, né, o feto, não tem responsabilidade nenhuma sobre o ato que os dois cometeram, não é responsabilidade dele. Então, não é responsabilidade do feto quando o pai e a mãe, sei lá, tiveram uma noite aí, não sei o que, engravidou e nasceu o bebê. Nasceu não, tá nos primeiros 3 meses, né? Isso não é culpa do bebê. Agora, se um estuprador vir estuprar uma mulher, a culpa é do bebê. Então, cara, é simplesmente assim. Ou você é contra ou você é a favor. Esse negócio, eu sou contra, mas em caso de estupro, tudo bem. Isso é a maior hipocrisia que tem. Ou você é contra ou você é a favor.